A mulher lobisomem na quaresma. A mulher lobisomem na quaresma. Conta o meu tio-avô que quando ele era pequeno e morava no interior da Bahia, numa dessas vilas rural, um casal comprou um pedaço de bosque na região. Cercaram todo lugar e colocaram placas de proibindo a entrada. Os moradores do lugar estranharam, mas não deram muita importância. Todos eles gostavam de privacidade. O que realmente os incomodava era o fato de que seus novos vizinhos eram muito reclusos. O marido, seu Jonas, saía algumas vezes para comprar alimento, mas quanto à esposa, parece que seu nome era Michela, só a viram uma vez quando eles chegaram. Durante 2 meses, nada de estranho além do fato de quase nunca serem vistos. Pareciam pessoas normais. Depois de 2 meses nesta calmaria, alguns acontecimentos começaram a preocupar e inquietar os moradores da redondeza. Os pequenos animais domésticos começaram a desaparecer, começando com os animais de casa, gatos, galinhas, pintinhos e patos. Com o passar dos meses, os desaparecimentos foram ficando mais sérios. E os animais maiores, carneiros, bodes e vacas, também começaram a sumir. A comunidade então começou a se preocupar. Estavam roubando seu patrimônio. Um dos fazendeiros acabou por perceber um padrão. Os animais só eram roubados durante a lua crescente, próximo à lua cheia, presumidamente por causa da claridade. Ele se perguntava o porquê que na lua cheia, que era mais claro, o animal não atacava. No entanto, os roubos não deixavam nenhum rastro de violência. Não havia sangue. Os animais não se assustavam além do normal para acordar os seus donos. Não havia nenhum sinal estranho além dos animais sendo sequestrados. Os fazendeiros da região, no entanto, cansados de serem roubados, resolveram se juntar e procurar o responsável ou responsáveis. Já desconfiavam de alguns jovens da vila vizinha, pois tinham uma rixa por causa de um jogo de futebol que eles ganharam por terem roubado. Pelo menos era isso que queriam acreditar. Começaram por organizar um grupo de busca e a varrer com cães de caça toda a região. Todas as fazendas foram revistadas e nada de estranho foi encontrado. Nenhuma carcaça, nenhuma pegada, nada de anormal. O grupo já tinha visitado todas as propriedades, menos uma, por questão de educação e política de boa vizinhança. Apesar dos novos vizinhos não darem queixa de desaparecimento de animais e de não terem sido convidados para participarem da busca, eles deveriam ter sua propriedade revistada. Poderiam estar usando os bosques da propriedade como esconderijo para os animais roubados. Chegaram lá à tardinha, quando começou a escurecer. Esta seria uma época de quaresma e era noite de lua cheia, o que facilitaria a busca. Os fazendeiros estavam cansados e não queriam mais estender a busca até o dia seguinte. Tudo ia acabar aquela noite. Alguns dos que foram lá aquela noite contam a história mais fantástica. Dizem somente a seus familiares, com medo de serem chamados de loucos, que ao chegar à terra dos novos vizinhos, chamaram no portão da casa, mas não obtiveram respostas e já iam desistir quando ouviram gritos de uma mulher. Eles então não pensaram 2 vezes e arrombaram o portão e se embrenharam no bosque atrás dos gritos, que eram horríveis, como se uma mulher estivesse sendo espancada ou torturada. Lembravam os gritos de porcos sendo mortos. Fazia o sangue dos menos corajosos congelar nas veias. Chegaram então em uma clareira no meio do bosque e o que viram deixou eles literalmente de cabelos brancos. A mulher, Dona Michela, estava na sombra, meio curvada diante do que parecia ser um monte de entulho. Puderam perceber que ela estava toda suja e ao se aproximarem para ajudá-la, viram que seu corpo todo tremia, como se houvesse vermes imensos rastejando sobre sua pele. Seus braços e pernas e todo o seu corpo estava com pelos grossos, crescendo, e a sua cabeça estava esticada de um jeito impossível. Lembrava uma cabeça de cachorro ou de lobo, e ela estava impregnada de sangue,
E aquele monte de entulho, na verdade, era o seu marido, ou o que sobrou dele. Ela estava com a cabeça de seu marido nas mãos, enquanto se transformava naquela coisa horrível. Chorava e gritava de dor por ter matado o marido na hora da fome, pois ele não havia conseguido roubar nenhum animal, não desta vez. E ela o atacou para aplacar a sua fome, a fome de loba, que lhe perseguia como uma besta faminta. Os fazendeiros a mataram com vários tiros e incendiaram a propriedade, e nunca mais falaram nisso. Dizem a todos que o que viram naquela noite foi uma mulher louca matando o marido. Somente os membros e familiares deles conhecem a verdadeira história. A história contada somente regada a muita cachaça, nas noites de lua cheia, quando ninguém pode ser chamado de louco por contar uma história de lobisomem. Contos da Quaresma. Você gosta das histórias da Quaresma? Uma dessas histórias dizem que é nessa época que as almas do purgatório recebem autorização para vagar entre os vivos. Por isso que a Quaresma é um período de rezas e de resguardo espiritual. Dizem também que é nessa época que é visto o corpo seco, que é um homem que foi amaldiçoado devido à sua maldade. Depois de sua morte, ele não foi aceito nem no céu e nem no inferno, e foi condenado a vagar no mundo dos vivos. Também dizem que é nessa época em que os lobisomens estão à solta. A procissão dos mortos também acontece nesse período. Dizem que na sexta-feira santa as almas sofredoras e atormentadas que ainda não encontraram a luz saem do cemitério e fazem um longo cortejo pelas ruas durante a noite. Dizem que as rezas das almas são ouvidas pelas ruas das cidades. Você sente que a procissão se aproxima de sua casa quando começa a sentir um vento muito frio e um cheiro forte de vela queimada. Quando a procissão se aproxima de alguma rua, todos devem entrar para dentro de casa e não olhar para o lado de fora. Caso contrário, reza a lenda que o curioso será atormentado e perseguido pelas visões da procissão das almas até a sua morte. Lenda do Cão da Quaresma. Você já ouviu a história do Cão da Quaresma? O Cão da Quaresma seria uma entidade que se apresenta na forma de um cão preto. Ele aparece principalmente no período da Quaresma. Ele é enviado para cobrar aqueles que fizeram pactos. Ele vem para cobrar o que foi combinado. E no fim do tempo do pacto, o cão também aparece para avisar que está chegando o fim. Dizem que, quando o Cão da Quaresma ronda uma casa ou uma pessoa específica, certamente algo ruim vai acontecer. Na maioria das vezes ele é controlado por um mestre, que é o demônio com o qual a pessoa fez o pacto. Então o cão observa e ataca somente quem esse demônio mestre manda. Acredita-se que esses cães da Quaresma já foram humanos. Eles seriam as almas daqueles que fizeram pactos e depois de mortos continuaram trabalhando para esse mesmo demônio mestre. Os pactos com esse demônio seriam feitos na maioria das vezes na Quaresma. Por isso o cão é enviado sempre no período da Quaresma. Mas a pessoa só consegue enxergar o cão quando o pacto estivesse quase no fim. Assim a pessoa já sabia que sua hora estava chegando. Essa lenda do Cão da Quaresma já era contada desde muito tempo e é encontrado em outras culturas e folclores em várias partes do mundo. Não saia de noite na Quaresma. Eu nunca acreditei em lobisomens, até que um deles me atacou na noite de Quaresma. Foi uma experiência terrível, que mudou a minha vida para sempre. Tudo começou quando eu resolvi fazer uma caminhada pela floresta, perto da minha casa. Era uma noite de lua cheia, e eu queria aproveitar a beleza da natureza. Eu não sabia que estava entrando em um território perigoso. Eu caminhava tranquilamente, ouvindo os sons dos animais e das folhas. De repente, eu ouvi um uivo estridente, que me fez arrepiar. Eu olhei para trás, e vi uma sombra enorme se movendo entre as árvores. Era um lobisomem, e ele estava vindo na minha direção. Eu entrei em pânico e comecei a correr o mais rápido que pude. Eu podia ouvir os passos pesados do lobisomem atrás de mim, cada vez mais perto. Eu tropecei em uma raiz e caí no chão. Eu me virei e vi o lobisomem saltando sobre mim. Ele era enorme, peludo e tinha dentes afiados. Ele rosnou para mim e tentou me morder o pescoço. Eu me defendi como pude, chutando e socando o seu focinho. Ele me arranhou o braço e eu senti uma dor lancinante. Eu consegui pegar um galho que estava no chão e acertei o seu olho. Ele soltou um urro de dor e recuou um pouco. Eu aproveitei a chance e me levantei. Eu continuei correndo, sem olhar para trás. Eu cheguei à estrada e vi um carro passando. Eu acenei para ele, pedindo ajuda. O motorista parou e me viu todo ensanguentado.
Ele me perguntou o que tinha acontecido e eu disse que tinha sido atacado por um animal selvagem. Ele me levou para o hospital mais próximo, onde eu fui atendido. Os médicos disseram que eu tinha tido sorte de sobreviver ao ataque. Eles limparam os meus ferimentos e me deram alguns pontos. Eu fiquei internado por alguns dias, até me recuperar. Eu agradeci ao motorista que me salvou, e ele disse que não foi nada. Ele disse que também não acreditava em lobisomens, mas que tinha visto algo estranho na floresta. Eu voltei para casa, aliviado por ter escapado do lobisomem. Mas eu não sabia que o meu pesadelo estava apenas começando. Na próxima noite de lua cheia, eu senti uma mudança em mim. Eu senti uma fome insaciável e um instinto selvagem. Eu olhei para o espelho e vi os meus olhos brilhando. Eu vi os meus dentes crescendo e as minhas unhas se transformando em garras. Eu vi o meu corpo se cobrindo de pelos. Eu percebi que eu tinha sido mordido pelo lobisomem e que agora eu era um deles. Eu uivei para a lua e saí pela janela. Eu corri pela floresta à procura de uma presa. Eu encontrei um coelho e o devorei sem piedade. Eu senti o sangue escorrendo pela minha boca. Eu não sei quanto tempo eu fiquei assim, nem quantas vidas eu tirei. Eu só sei que eu não era mais humano. Eu era um monstro. Os dias foram se passando e outras coisas foram acontecendo. Mas isso é história para um próximo relato. Hoje à noite.